mais uma equação diferencial linear de primeira ordem para que nós possamos resolver. Esta vai dar um pouquinho mais de trabalho pelo fato de ter seno aqui. Mas a equação diferencial de primeira ordem, porque a derivada maior que tem aqui é a derivada primeira. Para resolver esta equação diferencial, nós temos que comparar com o nosso formato padrão que apresentamos no vídeo anterior. Nós temos que ter esse formato aqui, y', e aqui p de x vezes y igual a q de x. Sendo que o p de x para nós é o 1 que está aqui na frente, então está, e o q de x é o seno de x. E após identificar quem é o p de x, fazendo comparações, eu vou encontrar o fator integrante com essa formulazinha aqui, e aí eu terei que multiplicar todos os termos por esse fator integrante que eu encontrei aqui, para poder resolvê-la. Então, vamos começar destacando quem é o p de x que está na frente do y. Aqui está, é o 1. E o q de x, que eu não vou precisar, mas eu vou também salientar, é o q de x, é seno de x. Então, aqui está, só fazendo comparações. Vamos agora botar no nosso fator integrante o valor de a função, quer dizer, p de x. Aí está, é 1 e 1 dx, a integral de dx é x. Então, o nosso fator integrante vai ser e elevado a x. Terei que multiplicar agora todos os termos por esse e elevado a x. Y' que multiplica e elevado a x é o primeiro, mais agora é a vez do y que multiplica e elevado a x, e finalmente o seno de x que multiplica e elevado a x. Uma coisa curiosa que sempre vai acontecer é que essa parte aqui, do lado esquerdo, é o resultado da derivada de um produto de funções. Sempre vai dar certo. Então, se eu colocar aqui a formulazinha, derivada de f vezes g, o que eu terei? Derivada da primeira e a segunda não deriva, mas agora mantém a primeira e deriva a segunda. Sempre assim, a gente deriva uma e depois deriva a outra. E se eu fizer a comparação, aqui está, ó, y', f', o f sem derivar é o y, ó. Então já deu para ver quem é o f. E o g é o e elevado a x, e derivada de e elevado a x fica igual. Então, também já temos o g. E é só o que eu queria. Eu queria encontrar o g e a f. Fazendo as comparações, eu posso escrever aqui, então, o seguinte formato. Primeiro a f, como está aqui, ó, que é o y. E depois a g, que é quem? Que é o e elevado a x. Derivada disso. Então, derivada é isso aqui. Agora eu encontrei quem é a f e a g, quem é o produto das funções. E agora eu encontrei quem são as funções que estão sendo multiplicadas e derivadas. É y vezes e elevado a x. Então, eu posso substituir tudo isso aqui por esse produto a derivar ainda. Eu vou colocar uma nomenclatura diferente aqui, vou botar derivada de y e elevado a x, só relembrando que eu substituí tudo isso aqui por isso aqui. Então, aqui nós teremos derivada de y vezes e elevado a x em relação a x, e do outro lado eu nem mexi ainda, fica igual, fica seno de x que multiplica e elevado a x. Próxima coisa que eu poderia vir a fazer é passar esse dx para o outro lado. Então, está dividindo, eu vou passar multiplicando. E aí teremos seno de x vezes e elevado a x e o nosso dx. Finalmente, eu boto uma integral do lado de cá e também do lado de cá. Para não alterar o que eu tenho que acionar uma integral de ambos os lados. Então, essa aqui é derivada, o oposto da integral, posso simplificar, fica y que multiplica e elevado a x igual a integral de seno de x que multiplica e elevado a x dx. Isso aqui é a integral de um produto de funções e nós vamos ter que resolver usando integração por partes. Vamos resolver isso aqui então separadamente e após vamos trazer o resultado para cá. E aqui está, já destaquei o que nos interessa, então vamos executar essa integral e já coloquei a formulazinha aqui em cima. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Ou seja,
Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Ajuda a decorar. Mas agora, se eu fizer a comparação, o U pode ser o nosso seno de x e o dv, que é o restante, e elevado a x dx. Vou colocar aqui embaixo, então. E aqui está. Destaquei cada um deles. Agora, eu tenho que achar a derivada de u, porque está sendo solicitado aqui. Então, du. Derivada de seno é cosseno, a gente busca na tabela. Cosseno de x dx. Tem que colocar dx porque é du. E aqui, no caso, nosso v, que eu também vou precisar aqui, ó. Então, integral, se eu tiver dv, igual a e elevado a x dx. Se eu integrar de um lado, integrar do outro lado, eu vou cortar este com este, dá v, igual integral de e elevado a x é e elevado a x de tabela, então já sabemos que é e elevado a x. E agora eu vou substituir tudo que eu achei. O u para nós é o seno de x. E o v para nós é o e elevado a x. Menos integral de v, quem é o v? E elevado a x, vezes du. Então, e elevado a x, e o du é cosseno de x dx. E aqui está, então, como ficou. Não precisamos mais disso aqui. O problema é que eu estou vendo que aqui tem outra integral por partes. E elevado a x vezes cosseno de x. Ao invés de ser e elevado a x vezes seno de x, é cosseno. Mas é uma integral por partes também. Vou ter que usar novamente essa formulazinha. Já coloquei aqui a formulazinha padrão. Integral de u dv, uv, menos integral de v du. Novamente, temos que destacar quem é o u. A gente até pode se lembrar daquela palavrinha chamada liate, que eu apresentei em vídeos anteriores, onde temos integral por partes. O t é trigonométrica e vem antes que a exponencial. Então, quem vai ser o u primeiro? O t, que é trigonométrica. Vamos colocar aqui que o u vai ser cosseno de x. Esta foi a fórmula que eu adotei na parcela anterior também para achar quem é o u. E antes o u era o seno. Agora o u vai ser o cosseno, que é a trigonométrica, vem antes da exponencial. E o restante é o dv. Quem é o restante? E elevado a x, uma vez que eu destaquei o cosseno, fica e elevado a x dx. Vamos derivar agora, porque eu vou precisar da derivada de u. Aqui está, ó. Du de tabela é o quê? É menos seno de x e o seu dx, sempre dx quando é du. E a integral de dv, novamente, já fizemos anteriormente, vai ficar e elevado a x. Bom, agora eu já tenho tudo para substituir aqui e obter o outro lado da igualdade. Vamos, então, reproduzir tudo isso aqui até chegar a esse menos aqui. E aqui estamos, então, reproduzir tudo isso aqui até chegar ao menos. E a partir daqui eu vou substituir integral de u dv, que isso aqui, pelo uv menos integral de v du. Então, eu vou colocar aqui u. Quem é o u? O u é cosseno de x. Vamos colocar cosseno de x. Vezes o v. Quem é o v? O v é e elevado a x. E elevado a x. Depois vem o menos integral de v, que é o e elevado a x, vezes o du, que é o menos seno de x dx. dx. Fechou o colchete aqui. Vamos, então, acionar esse sinal de menos aqui, tirando os colchetes para ver o que acontece. Chegamos até aqui, então, menos vezes mais dá menos. Menos cosseno de x, que multiplica e elevado a x. Aqui tem uma dobradinha interessante, ó. Menos com menos dá mais. Mais com esse outro menos volta a ser menos. Integral de seno de x vezes e elevado a x dx. Troquei a ordem dos fatores, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Em vez de colocar e vezes seno, eu botei seno vezes e. Continua sendo a mesma coisa. Agora eu estou vendo que aqui novamente tem uma integral por partes. Teria se não tivesse algo semelhante do outro lado. Então,
Eu vou pegar esse integral de seno de x e elevado a x dx e vou trazer para o outro lado para juntar as duas parcelas, que daí a integral está resolvida. Então, vamos trazer esse menos, passar para o outro lado como mais. E aqui está, mais integral de seno de x vezes e elevado a x dx. E vai sobrar o quê? Vai sobrar seno de x e elevado a x menos cosseno de x e elevado a x. Eu estou vendo que o e elevado a x é comum aos dois. Então, já vou botar em evidência e elevado a x, um só, porque ele multiplica anos. Estou botando em evidência o que é comum, seno de x menos cosseno de x. E é claro que aqui vai ter mais a constante. Eu posso juntar esses dois, aqui é 1 na frente, aqui também é 1 na frente. 1 mais 1 dá 2. 2 vezes integral de um só seno de x, que multiplica e elevado a x dx. Tudo isso igual a e elevado a x, que multiplica seno de x menos cosseno de x, mais a nossa constante. Passa esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, ficaremos com integral de seno de x, que multiplica e elevado a x dx, igual a e elevado a x, o 2 que passou para o outro lado, dividindo, vezes seno de x, mais não, aqui é menos. Menos, aqui é menos, cosseno de x, mais a constante dividido por 2. Essa constante dividido por 2 eu ainda tenho a discutir, porque constante dividido por 2 continua sendo constante. Então, ao invés de colocar constante dividido por 2, eu posso escrever apenas constante, porque se ela está sendo dividida por 2, ela continua sendo uma constante. Então, este aqui será o valor final que eu vou ter que levar lá para a nossa equação diferencial. Tudo isso que nós fizemos foi só para achar essa integral, ainda não terminou. Voltando lá para o início, e aqui onde nós tínhamos parados, a integral de seno de x vezes e elevado a x dx foi encontrada, e aqui está ela. E finalmente vamos isolar o y, que é o que a gente queria. Esse e elevado a x está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. Aí nós teremos y igual a e elevado a x, que multiplica seno de x menos cosseno de x sobre 2, esse e elevado a x, que passou para o outro lado dividindo, né? E aqui temos uma constante que também está sendo dividida por e elevado a x. Podemos simplificar este e elevado a x com este aqui, fica mais simples a nossa resposta, e aí teremos que o y é igual a seno de x menos cosseno de x sobre 2, mais c sobre e elevado a x. Esta resposta já está satisfatória. Resolvida, então, a equação diferencial linear de primeira ordem. Mas antes de terminar o vídeo, vou deixar para vocês uma equação diferencial linear de primeira ordem para vocês tentarem resolver. Deixe o resultado que vocês encontrarem na descrição do vídeo, que eu comentarei. Caso vocês não consigam resolver, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo resolvendo essa equação, que ela é mais complicada que a que eu fiz agora. Então, aguardo o resultado de vocês. Visite também o site omatemático.com, onde os vídeos estão organizados de uma forma muito fácil de se localizar. Então, aguardo a visita de vocês e também espero encontrar vocês em outros vídeos meus aqui no YouTube.